Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje vou falar de um filme das antigas, né? Como a gente vem acompanhando aqui no canal, é o canal Faroeste, né? Então, um faroeste moderno, vamos chamar assim, com o seu Chuck Norris, né? Acho que é a primeira vez que eu falo diretamente do Chuck Norris aqui, hein? Interessante, vou falar mais. Bom, Chuck Norris que tem aquela carreira assim com altíssimos e baixíssimos, né? E que foi um cara empenhado, foi um cara que sempre, né, lutou literalmente para estar no mundo do entretenimento, né, no mundo artístico, no mundo do cinema, principalmente. E já deixou sua marca já, isso é indiscutível. Nós vamos falar hoje num filme que envelheceu mal, mas aqui também tá para isso, né? Não é só para aquela memória afetiva, mas vamos assistir ele agora, porque ele tá no Amazon Prime. Como é que tá isso? Então hoje eu vou falar sobre o McQuaid, o Lobo Solitário, o Lobão, né? O Lobo Solitário. Roda a vinheta. Bom, pessoal, McQuaid é um filme ali com 1h47, curtinho. Ele é um filme de 1983. Ele não está com uma média muito boa, está com 60 e poucos % ali da aceitação do público no Google. Talvez até essa nota mais baixa por conta de quem está assistindo hoje, né? Por quê? Se você não tem a história, se você não tem pelo menos, no mínimo, uns 35 anos, você não vai se interessar tanto pelo Chuck Norris. Tem aquela brincadeira, né? Chuck Norris foi mordido pela cobra, passou 3 dias, a cobra morreu, aquela coisa toda, né? Aquelas brincadeiras que tem o Chuck Norris que ficou famoso nos últimos tempos aí, com algumas propagandas e tudo mais. Mas quem viveu a época do Chuck Norris ali, começando com aquela luta sensacional do filme lá do Bruce Lee, né? Que eles estão lá no Coliseu, o gatinho olhando, aquilo ali é sensacional, cinemão clássico. Então quem tem essa memória do Chuck Norris vai ter ali o Chuck Norris trabalhando de forma concreta. Às vezes com aquele olhar meio perdido dele, aquela coisa assim que não chega a ser, né, aquela seca, aquela coisa que não chega a ser a interpretação do seu Lima Duarte. Mas, enfim, convenceu a gente muitas vezes, os oitentistas principalmente, e seguiu. Há tempos que eu queria trazer esse filme para o canal, eu falei, não, vamos assistir de novo, vamos ver, né, para não trazer uma coisa falsa, né, um ar falso, um ar só com aquela coisa da memória afetiva. Então eu fui assistir esse filme de novo, tá na Amazon Prime, eu fui assistir de novo, e confesso a vocês que realmente o filme envelheceu mal. Porém, o filme tem aquela coisa legal de você falar, nossa, esse merecia uma refilmagem. Talvez colocando o Chuck Norris ainda firme ainda, tal, como uma continuidade, vamos chamar assim, não que alguém substituísse o McQuaid, mas que ele existisse ele ainda na casinha dele ali tal, afastado ali no Texas e tudo mais. Ele é um Texas Ranger, né? E no filme já mostra que ele é um cara que é um Texas Ranger diferente. Esse tipo de policiamento mostra no filme que ele estava querendo se readaptar às novas, na época, novas posições sociais, novos conceitos sociais e tal, e ele era um cara meio arredio, solitário mesmo, trabalhando às vezes dias e dias lá no meio do nada, lá no meio do deserto, no meio do nada, todo sujo, todo lambento, a casinha dele também tudo bagunçada, parecendo até que morava ali um qualquer. E como cão de guarda, ele tem na verdade um lobo, na verdade, então tem um lobo ali que é o cão de guarda dele. Daí também vem o McQuaid, esse apelido do Lobo Solitário, considerado ação faroeste, né? Porque realmente ele tem uma pegada, não só por estar no Texas, mas ele tem uma pegada de faroeste. De sessões de troca de tiro, começa o filme com essa questão, sempre o filme ele tem a parte que a nós convencemos no passado, aquela coisa de ter o herói, né? Sendo filmado, ou ele era em closes, ou ele era em cenas estáticas, assim, ou nas questões assim mais em câmera lenta, que não é o caso aqui, mas aquela coisa mais estática, aquela coisa que tem a luz do sol e tudo mais e tal, então como se fosse um pistoleiro do Velho Oeste mesmo, e aí tem aquela troca de tiros franca ali e tudo mais, e ele demanda ali um pessoal que é ladrão de cavalo, vamos colocar assim. E só que esse começo, como tudo que aconteceu nos anos 80, era só para demonstrar tipo, como é que era, o cara era bom pra caramba, o cara tinha história, o cara tinha personalidade, não é ali o foco da história, não tem ligação com o restante do filme, é só para mostrar quem é o cara, né? Você sentia ali no começo quem é o cara. Bom, aí vem a sequência, que é o seguinte, ele tá ali numa premiação de um cara, tem uns caras icônicos ali nesse filme, que é um cara que tá recebendo ali a sua aposentadoria, vamos chamar por serviços prestados, mas que é um Texas Ranger incomum como ele, mas mais aceitável, vamos chamar assim, que é feito por um ator que já foi embora infelizmente, o ator L.K. Jones, que faz o Dakota ali. E ele tem uma participação importante nesse filme, tá, pessoal? E ele vai nesse evento tudo sujo, todo mulambento e tal, e ali ele tem também um comandante ali, que é um cara que foi bom, infelizmente também já foi, então é um filme antigo, com gente das antigas, né, pessoal, o tempo realmente é implacável, né, que é o ator R.J. Armstrong, né, você vê que eu tô com letra, né, os nomes dos caras potentes, R.J. Armstrong, um nome artístico forte, né,
Você já viu isso um monte, se você é dos anos 80, você já viu esse senhor num monte de filmes, ele é super bem, não dá pra ficar indiferente como eu falo aqui. Então, ali ele recebe, vamos chamar assim, as seguintes colocações. Olha, você não pode ser mais assim, a sociedade não aceita mais que você é assim, olha o que está aparecendo aqui nos jornais, você tem que se integrar mais, você tem que andar mais limpo, literalmente, e aí você vai andar com o cidadão, você reconhece no começo do filme, a única ligação que tem no começo do filme em relação à história. Você vai andar com um novato junto com você. É aquela coisa do filme, né, que tem, né, as duas personalidades que não se bicam, e aí eles vão se reconhecendo, e aí se tornam maiores amigos, a irmandade, os irmãos, tudo mais tal. E é um cara jovem ali, mas que já muito bom, promissor, que já, e esse ainda tá entre nós, sabe, pessoal? Que é um cara que sempre também chama atenção quando tá nos filmes. O Robert Beltran. Tá novinho ali e tudo mais tal, que faz ali o outro policial, então, que vai andar com esse Ranger aí, pra tentar não colocar ele na linha, mas pra ele ficar mais bem visto na situação. Papel importante também, não é papel bobinho, não. E você acompanha aí numa questão, pessoal, e a questão agora, eu vou falar pra você, eu tô meio gripado aqui, tô meio xarope, aqui tomando xarope, literalmente. Vamos lá, não é que o começo não tem uma ligação total, ele pega ali uma arma, tem a ver com uma organização criminosa, vamos chamar assim, uma submetralhadora e tal, e ele, ao investigar essa questão da submetralhadora, desculpem pessoal, desculpem a falha, mas eu corrigi no meio do vídeo aqui, né? Ao investigar, ele chega numa questão de um cara que também é demonstrado numa cena ali para mostrar como ele é violentíssimo, e aí é que está o ponto alto do filme, Eu lembro quando isso passava inúmeras vezes no SBT, eu assistia, eu não sabia, eu peguei pela metade da primeira vez, e na metade eu vi esse cidadão e eu era fissurado, assim, infelizmente também já não está entre nós, foi de uma forma estranha e tal, que é o David Carradine. Bom, o David Carradine, quando eu estou falando esse nome aqui, a família Carradine é famosíssima e tal, mas eu estou falando esse nome aqui, já quem é dos mais de 40 vai falar, opa, Kung Fu, David Carradine, Kung Fu, passava ali nos áureos tempos da Globo e tal, que é uma série excepcional, de um guerreiro Shaolin que sai lá da sua região, vai para o oeste norte-americano, são 3 temporadas, tem 15 episódios a primeira temporada, depois 20 e poucas, acho que 24, 23 ou 24 a segunda temporada, e 25 a terceira e última temporada, que como ele mesmo fala nos episódios lá, fecha-se o ciclo, ele vai atrás do irmão dele. É sensacional, é cheio de ensinamentos, é muito legal, é muito divertido, tem um monte de ator que você vai falar, nossa, olha esse cara que novinho, só astros e estrelas, então foi uma coisa que, a história diz que foi vendido também pro, olha que ligação, né? Vendido pro Bruce Lee, ali o Bruce Lee que idealizou, aí depois o Bruce Lee foi meio chutado, escamoteado, e enfim, ele ficou chateado pra caramba com isso. Se isso é verdade ou não, já não sei, gente, aí já ficou muito lá no passado, mas enfim, tem alguma coisa a ver com o Bruce Lee que idealizou, mas o David Carradine é que levou, vamos chamar assim, né? O Bruce Lee pagou e não levou, vamos chamar assim. E aí o que acontece? O David Carradine está ali como vilão total, né? Dessa organização criminosa, dessa máfia ali, e é sensacional a participação dele. Meio canastrão ali, mas assim, canastrão pro David Carradine é só alegria, porque é o seguinte, tá na cara que ele usa ali como se fosse a subversão do Kwai Shan Kang, né? O Kwai Shan Kang era o personagem dele principal no Kung Fu. Ali é a subversão, como seria o Kwai Shan Kang ruim? Só que em detalhe, ele é anunciado ali como um cara que já foi campeão de karatê, mas na hora que ele vai ter os embates, ele usa o trejeito e tudo mais dele que ele fazia no Kung Fu. Isso é muito interessante, é proposital, tá, gente? Não é bobeira, não é erro, não. É proposital. Então ele é colocado como karatê, mas na hora que você vê ali, é o Kwai Shan Kang, né, o Kung Fu envelhecido. Esse filme é 11 anos depois da série ter terminado, então é um cara com 11 anos a mais do cara que já era novinho. Já não era novinho na série, né? Então, assim, ele tem todo um trejeito ali que lembra. Então, pra quem é aficionado, fala, puta, que legal, estão vendo o Kung Fu envelhecido, fazendo o lado obscuro dele. E aí tem o seguinte, tem uma atriz também ali, a Bárbara Carreira. Nossa, ela tá no esplendor da beleza, a Bárbara Carreira faz ali um papel bastante interessante, uma mulher diferente, uma mulher de fibra, uma mulher complexa e tal. E ela tem ali uma questão ali que você vai entendendo no filme, isso é bem costurado ali, tá, gente? Com o David Carradine e tal, do que aconteceu para ela estar junto com ele ali. Enfim, o que o filme se propõe é mostrar como esse cara, solitário nem tanto, porque ele não tá mais casado, mas ele tem uma ex-esposa mais ou menos, ele tem uma filha adorável e tal, ele tem ali as amizades dele e tudo mais e tal, então ele é uma coisa, o nome talvez até não se enquadre direitinho, porque Marco de Lobo Solitário, fica parecendo assim que o cara realmente é um ermitão, um recluso e tal, não é o caso, gente. É muito interessante, a sistemática, a dinâmica familiar dele é muito interessante. Ele optou por estar ali
Mas a tal da ex-esposa dele, se eu posso chamar assim, respeita ele, adora ele, mas é muito diferente essa parte, gente. Essa parte eu não tinha essa lembrança, é muito interessante mesmo. O contato dele com a filha é muito interessante, é muito diferente. O Chuck Norris, assim, na acepção da palavra, não, mais bom moço possível, assim. O que é interessante é que a luta que acontece, vamos chamar assim, a luta final, vamos chamar assim, entre os dois, ela é muito bem coreografada, ela é muito convincente mesmo. Olha, eu chego a dizer para vocês que a gente sabe que os dois, a gente sabe que o Chuck Norris foi campeão mesmo, então até uma certa idade ele mexia aquela perna dele mesmo para chute, que não era brinquedo não, né? Mas o David Carradine sempre foi uma coisa mais artística, né? Não foi uma coisa do cara ser campeão, aquela coisa toda, tal como a gente sabe que tem alguns atores que são, né? O Jason Statham, poxa, treina diariamente, né? O próprio Steven Seagal é uma máquina de dar porrada, né? Então, assim, o David Carradine era uma coisa mais interpretativa mesmo, ele era tão bom que ele conseguia passar que ele era um lutador com certa potência, tá? Mas não era bem isso. Mas a luta entre os dois é muito convincente, é muito bem feita, é muito bem falada, de estilos completamente diferentes. Só que é aquela coisa, no filme inteiro vai faltando ali uma qualidade que não é nem uma qualidade cinematográfica e nem de edição, é algo que parece que não dá para definir, é algo que ficou meio datado em algumas coisas e algo que ficou podendo ser melhor construído no roteiro em algumas formas. Então eu não digo nem que é uma coisa, olha que coisa louca, eu não digo nem que cinematograficamente, porque tem cenas legais. Na questão da coreografia das lutas, também não deixa nada a desejar, mas eu acho que tem alguma coisa ali que eu não consegui definir, gente, que falta. Se vocês forem assistir essa indicação minha, então, por favor, principalmente os mais novos, deixem nos comentários aqui o que vocês acham, o que talvez falte ali. Porque assim, ó, eu não acho que é cinematográfico, eu não acho que é edição, porque a edição às vezes pode quebrar um filme inteiro, né? Eu não acho que é edição. Eu não acho que é interpretação, muito pelo contrário. Tá? Eu não acho que é fotografia, nada disso, de música, mas eu acho que o filme, com o tempo, falou assim, nossa... Por isso que eu falo, é um filme que podia ser refilmado, ou melhor dizendo, vou corrigir isso também, tá, gente? Eu falei refilmado. Não, continuado, como se fosse um McQuaid, né? O Lobo Solitário 2, até tirar esse Lobo Solitário, o McQuaid 2, por exemplo, como foi agora com o Axel Foley, né? O McQuaid 2, colocando o Chuck Norris ali ainda velhinho, mas né, com a sua espingarda e tudo mais, tal, no canto dele lá, acontecendo alguma coisa com a própria filha dele, ou com o neto dele, coisa que o valha, aí seria muito interessante, porque fica aquele gostinho de quero mais de um filme que tem um personagem tão bem construído, vamos chamar assim. Então, eu não sei, fica um quê, e eu falo assim, nossa, tá faltando alguma coisa ali. De novo, é efeito especial? Não, talvez o fechamento do filme poderia ser um pouco mais rico, vamos chamar assim, e não foi. Então, talvez é isso que eu, sei lá, talvez eu esperasse uma coisa mais grandiosa como fechamento e ficou uma coisa mais mambembe, como eu costumo dizer aqui. Mais anos 80 nesse sentido, que é a única coisa que eu consigo colocar assim, às vezes, como negativo nos anos 80, que era aquela saída que tinha ali, aquele famoso tiro, explosão e bomba, né, que às vezes fica meio aquela coisa assim, não, o cara tá sendo metralhado e o tiro não pega nele, e um tiro dele pega direto, esse tipo de coisa assim, hoje o cinema constrói isso melhor, vamos colocar assim. Então tem algumas coisinhas ali, detalhes, pequenos detalhes, né, pequenos detalhes que nem o Roberto Carlos, que fazem toda a diferença, às vezes foi isso que tá faltando ali, o filme não ter envelhecido tão bem. Mas, vou falar, para mim continua sendo uma dica aqui, com essas ressalvas, mas uma dica do canal, do nosso querido Chuck Norris, o cabra da peste, que nem o Pão de Drácula quer saber, porque vai passar longe do sangue dele, tá bom, pessoal? Cabra bom, cabra macho, é isso aí, pessoal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, até para não irritar também o seu Chuck Norris, né? Vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio dos vídeos do canal e deixando aquele valeu, a malemolência lá do seu David Carradine, né? O Kung Fu. Valeu!